Quanto tempo uma alma permanece na terra depois da morte? Hoje eu preciso que você me escute com atenção, porque o que eu vou dizer pode mexer com tudo o que você acha que sabe sobre esse assunto. Você já ouviu alguém dizer: "Fica tranquilo, ela ainda está aqui com a gente"? Você já entrou num lugar depois que alguém querido partiu e sentiu uma presença estranha, como se tivesse algo no ar? Já viu um sinal, um detalhe, um sonho e pensou: "Foi ele, foi ela"? E talvez lá no fundo você já tenha feito a pergunta que muita gente tem medo de fazer em voz alta. Afinal, quanto tempo uma alma fica na terra depois da morte? Porque filmes dizem uma coisa, a cultura diz outra. Tradições e histórias antigas falam de 3 dias, 40 dias. E tem gente que fala para sempre. Alguns acreditam que os mortos ficam pela casa, observam a família, sussurram em sonhos, aparecem em sinais, permanecem perto até seguirem em frente. Mas e se isso não for verdade? E se a Bíblia tiver uma resposta não apenas diferente, mas surpreendente? Hoje a gente não vai construir crença em boato, superstição, sensação ou vídeo viral. A gente vai abrir a palavra de Deus, porque quando o assunto é morte, eternidade e mundo invisível, somente Deus diz a verdade sem falhar. E presta atenção, isso não é só uma curiosidade misteriosa, isso é pessoal. Todo ser humano vai encarar a morte um dia. E a pergunta mais séria não é só quanto tempo a alma fica, mas para onde a sua alma vai quando o seu último fôlego deixar o seu corpo? Fica comigo, porque o que a Bíblia revela sobre o instante depois da morte pode mudar a forma como você sofre o luto, como você vive e como você se prepara para a eternidade. Se você já ficou ao lado de um túmulo, se você já segurou a mão de alguém que amava enquanto a vida se apagava, você sabe, isso não é debate frio. Não é conversa de gente distante tentando parecer inteligente. Isso é coisa do coração. É o tipo de pergunta que aperta o peito e tira o sono, porque quando a morte chega, alguma coisa dentro de nós grita: não pode ser o fim. A gente quer acreditar que eles estão perto, quer acreditar que ainda nos ouvem, quer acreditar que ainda estão no ambiente, que ainda circulam pela casa, que ainda observam a família, que ainda dão um jeito de avisar que está tudo bem. E se você está vivendo isso agora, eu não estou aqui para te humilhar, nem para zombar da sua dor. O luto é real. As lágrimas têm peso. Até Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Isso significa que a sua tristeza não te torna fraco, te torna humano. Mas existe um perigo silencioso. Quando a gente está machucado, a gente fica vulnerável. E no meio da vulnerabilidade, a gente pega qualquer coisa que pareça aliviar, mesmo que não seja verdade. É exatamente por isso que essa pergunta é tão delicada e tão importante ao mesmo tempo. Porque se a gente acredita errado sobre a morte, a gente pode abrir portas que nunca deveria abrir. A gente começa a procurar sinais, correr atrás de vozes, confiar em sensações, seguir experiências. E aos poucos vai trocando a escritura por impressões. E a Bíblia é muito clara. Nem todo espírito é de Deus. Deus não nos alerta sobre isso porque quer nos deixar no escuro, mas porque Ele sabe o que consegue se disfarçar de luz para enganar. Deixa eu falar de forma bem direta. Verdade nem sempre é aquilo que dá conforto imediato. Verdade é aquilo que Deus falou. E nós precisamos dessa verdade porque a morte não é apenas um momento triste. A morte é uma porta. É a borda da eternidade. É a linha que separa o que a gente vê do que a gente vai encarar para sempre. Por isso existe tanta confusão sobre morte. Porque se o inimigo conseguir bagunçar o que você acredita sobre o que acontece depois do último suspiro, ele bagunça o evangelho. Ele embaça céu e juízo. Ele enfraquece a urgência do arrependimento. Ele esfria a necessidade de Cristo. Sim, isso toca no seu ente querido, mas também toca em você. Porque um dia será o seu coração batendo pela última vez. Será o seu último fôlego. Será a sua alma saindo do tempo e entrando na eternidade. Então hoje a gente vai para a Bíblia, não para histórias. Porque quando o luto fala, ele grita. Mas quando Deus fala, é definitivo.
Agora vamos encarar aquilo que quase todo mundo acredita, mesmo que nem admita. Quando alguém morre, você ouve frases como: "Ele ainda está com a gente", "Ela está olhando por você", "Veio me visitar em sonho", "Eu senti no quarto", "Aconteceu um sinal que só pode ser ela". E eu entendo por que isso é dito. O silêncio que fica depois da morte é assustador. A cadeira vazia, o prato que não volta a ser usado, o celular que não toca, a casa que perde aquela voz, isso é cruel. E o coração humano tenta preencher o vazio com algo, qualquer coisa, que faça a gente se sentir menos sozinho. É por isso que histórias sobre espíritos que ficam são tão fortes. Elas não só entretêm, elas confortam, elas tornam o luto mais suportável. Elas fazem a morte parecer menos definitiva. Tem tradição que diz 3 dias, outras falam 40 dias. Tem gente que acredita que a pessoa fica até o funeral, até a família liberar, até fazer as pazes, até resolver pendências. E o mundo construiu um universo inteiro ao redor disso. Filmes, séries, casas mal assombradas, vídeos de fantasma, médiums, videntes, cartomantes e até pessoas que se dizem cristãs repetindo: "Ah, sim, a minha avó aparece de vez em quando". Só que eu preciso te pedir uma coisa, escute com seriedade. Só porque uma crença é popular, isso não quer dizer que ela é bíblica. Só porque algo parece reconfortante, isso não torna aquilo verdadeiro. Só porque você viveu uma experiência, isso não garante que veio de Deus. E aqui é onde a coisa fica séria, porque existe uma estratégia antiga em jogo: pegar algo que soa amoroso e usar como porta de entrada para engano. A Bíblia insiste, repetidas vezes, que o mundo espiritual é real e que nem tudo que é sobrenatural é santo. Nem toda voz vem do céu. Nem toda presença é de Deus. Nem todo sonho é mensagem divina. E é exatamente por isso que Deus é tão firme quando fala sobre tentar contato com os mortos. Porque no instante em que alguém acredita que os mortos ficam por perto e se comunicam, essa pessoa começa a buscar o invisível. Ela começa a prestar atenção. Depois começa a interpretar. Depois começa a procurar. E sem perceber, pisa num terreno proibido. Eu te faço uma pergunta difícil. Se os mortos realmente ficassem aqui para nos orientar, por que Deus proibiria seu povo de tentar alcançá-los? Se essa crença fosse o conforto que Deus planejou para você, por que a Bíblia avisaria contra ela? Parte do choque desse tema é justamente isso. Eles ainda estão aqui. Pode ser uma das crenças mais comuns do planeta e, ao mesmo tempo, uma das mais perigosas. Então agora vamos fazer o que muita gente nunca faz. Vamos abrir a Bíblia e perguntar ao próprio Deus o que acontece quando alguém morre. A partir daqui, eu quero que você acompanhe com atenção, porque a Escritura fala com clareza, não com achismo. A Bíblia não trata a morte como folclore, nem como poesia vaga. Ela fala com sobriedade. E aqui está um ponto que surpreende muita gente. Na Bíblia, morte não é o fim da existência. Morte é separação. O corpo volta ao pó, mas a alma não evapora. Ela não vira uma névoa sem rumo, passeando pela casa. A palavra diz algo direto. O pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito volta a Deus. Não volta para o corredor. Não volta para a sala. Não fica pairando sobre os familiares. Volta a Deus, aquele que deu a vida. E no Novo Testamento fica ainda mais objetivo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Percebe o peso disso? Não diz, depois vem confusão. Não diz, depois vem uma temporada vagando na terra. Diz, depois da morte, juízo. Ou seja, a alma se move imediatamente em direção a um destino diante de Deus. E se você quiser um texto que mexe com a gente, lembra do ladrão na cruz. Um homem condenado, sofrendo, sem tempo para consertar a vida, clamou por misericórdia. E Jesus respondeu com palavras que despertam qualquer um. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não daqui a 40 dias, não depois do enterro,
não depois de vagar pela terra, hoje. Naquele mesmo dia, o corpo dele morreria, mas sua alma seria conduzida ao destino diante de Deus. Então, biblicamente falando, quando a morte acontece, a alma não fica aqui rodando pela casa. A Bíblia descreve morte como partida. E o apóstolo Paulo confirma isso quando diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Isso não foi escrito para causar pânico, foi escrito para nos acordar. Porque se a morte é imediata, a eternidade é real. E se a eternidade é real, então a coisa mais importante que você pode fazer enquanto ainda respira é estar pronto para encontrar Deus. Agora precisamos responder a pergunta de forma corajosa, sem rodeio. Almas humanas ficam na terra depois da morte, rondando, visitando, observando, permanecendo? E a resposta bíblica, como regra geral, é não. Eu sei que isso choca muita gente, porque é muito comum ouvir "ele ainda está por aqui". Mas a Escritura pinta um quadro diferente. Ela chama morte de partida, não de assombração. Em Eclesiastes, por exemplo, há uma afirmação forte sobre a relação dos mortos com este mundo. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não têm mais parte no que se faz debaixo do sol. A ideia é clara. Eles não estão participando ativamente da vida aqui. Não estão andando pela casa. Não estão assistindo suas conversas. Não estão ali num canto te observando chorar. O livro de Jó traz uma imagem parecida. Quem desce à sepultura não volta para continuar vivendo entre os vivos. Não retorna para a casa como antes. O ponto não é Deus é cruel. O ponto é Deus é ordeiro. Ele não é autor de confusão. Morte não é uma porta giratória onde as pessoas entram e saem de mundos. Isso pode dar enredo de filme, mas não é a estrutura bíblica. E aqui, eu preciso te mostrar algo que é, na verdade, mais consolador do que o consolo do mundo. O mundo diz, ele ainda está aqui, e isso te prende a sombras, a sinais, a tentativas. Deus diz, ele está nas minhas mãos, e isso dá paz. Se alguém morreu em Cristo, essa pessoa não está presa, inquieta, confusa, vagando por uma casa cheia de luto. Ela está guardada por Deus. E se alguém morreu sem Cristo, a verdade é dura, mas continua sendo verdade. Essa pessoa também não está passeando por aqui. Ela entrou na realidade da eternidade. E talvez você diga, mas e quando as pessoas sentem coisas? Passos, vozes, sombras, sonhos, presenças. Segura isso, porque agora a gente entra na parte mais desconfortável para muitos, mas que a Bíblia não deixa a gente ignorar. Se almas humanas não ficam vagando pela terra, o que são essas experiências que as pessoas relatam? E aqui eu vou pedir que você não feche o coração só porque o assunto é tenso. A Bíblia ensina algo muito sério. Nem todo espírito é humano, e nem toda experiência sobrenatural é inocente. Existe um mundo invisível real, ativo, inteligente, e ele não é neutro. Há o reino de Deus e há poderes de trevas. Por isso, o apóstolo João dá um aviso pesado. Não creiam em qualquer espírito. Provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Percebe? Se existe ordem para provar, é porque existem espíritos que se apresentam como algo confiável, mas não são. E tem outro texto que assusta pela clareza. Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Então imagine como algo maligno poderia se disfarçar de uma presença gentil, de um sinal carinhoso, de uma voz familiar, de uma sensação que parece conforto. É por isso que Deus proíbe procurar contato com os mortos, não porque Ele quer roubar conforto de quem sofre, mas porque certas práticas abrem portas, e quando a porta se abre, a enganação entra. Eu vou falar isso com amor e com sobriedade. Muitas coisas que as pessoas chamam de fantasmas não seriam almas humanas, seriam falsificações espirituais, imitações, produzidas para confundir, manipular e puxar a pessoa para longe de Deus. Porque se o inimigo consegue fazer você acreditar que seu ente querido está aqui, ele consegue te fazer correr atrás de mensagens em vez de correr atrás de Cristo. Consegue te fazer buscar consolo em sinais em vez de buscar consolo na palavra. Consegue te fazer consultar o sobrenatural em vez de orar ao Deus vivo.
E ele não precisa que você o adore abertamente. Basta que você duvide da verdade e comece a viver guiado por impressões. Por isso, a Bíblia manda ser vigilante. O mundo espiritual não é brinquedo, é batalha. Se você já viveu algo que pareceu espiritual depois de uma morte, não ignore, mas também não romantize. Traga isso para a luz das Escrituras. O lugar mais seguro não é a curiosidade sobrenatural. O lugar mais seguro é debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E se alguém disser, a Bíblia nem fala disso, essa pessoa não leu com atenção. Existe um relato no Antigo Testamento que é um alerta em chamas. Saul e a médium de Endor, em 1 Samuel 28. Isso não é só história antiga, é aviso. Saul foi escolhido por Deus, mas com o tempo se tornou desobediente, orgulhoso, vazio. E quando a crise veio, quando os inimigos cercaram, Saul não correu para Deus em arrependimento. Ele correu para o medo. E a Escritura diz que Deus não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por profetas, nem por meios que Saul esperava. Silêncio. E então, Saul fez o que pessoas desesperadas fazem quando querem respostas, mas não querem rendição. Ele procurou o proibido. Disfarçado de noite, foi até uma mulher que praticava mediunidade, alguém que dizia, trazer os mortos. E Saul pediu que ela chamasse Samuel. Lembra? Deus já tinha proibido esse tipo de prática. E Saul, ironicamente, já tinha expulsado médiuns do país. Mas quando a escuridão apertou, ele ultrapassou o limite de Deus. E aqui está a lição. Quando você rejeita a voz de Deus, você fica vulnerável a outras vozes. Algo aparece, algo fala, e Saul desaba em terror. A mensagem que ele recebe não é consolo, é condenação. A Bíblia não apresenta isso como caminho saudável. Apresenta como rebelião desesperada que termina em destruição. E talvez você pense, mas eu não iria a uma médium. Entenda, o declive é mais escorregadio do que parece. Primeiro você nota uma presença. Depois começa a escutar. Depois começa a interpretar. Depois começa a procurar. E de repente, você está vivendo guiado por sussurros, não pela Escritura. E por isso Deus diz, não faça, não por crueldade, mas por proteção. Os mortos não foram feitos para ser seu guia, Deus é. Agora, depois de tudo isso, eu não quero terminar em peso e medo. Eu quero apontar para a esperança que muda tudo. Porque sim, a Bíblia alerta. Sim, engano existe. Sim, o mundo espiritual é sério. Mas o cristianismo não é construído em pavor. É construído em esperança. E aqui está a esperança. Se você está em Cristo, a morte não é prisão, não é confusão, não é vagar. A morte é uma porta para a presença de Deus. Paulo falou com uma confiança quase impossível. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Não é presente no seu quarto, não é preso na sua casa, é presente com o Senhor. E em outro lugar, Paulo diz algo ainda mais íntimo. Ele desejava partir e estar com Cristo, porque isso era muito melhor. Muito melhor. Isso significa que para o cristão, a morte não é o pior que pode acontecer. Não é o fim da alegria. Não é o fim da vida. É o começo da plenitude. E eu sei que tem gente ouvindo isso com lágrimas, porque sente falta de alguém e pergunta, está tudo bem com ele? Está segura? Se essa pessoa pertenceu a Jesus, você pode descansar. Não porque a saudade some, mas porque Deus a segura. Ela não está perdida, não está presa, não está tentando enviar sinais. Ela está com o Senhor. E se você pensar, mas eu queria que ela ficasse perto de mim, deixa eu dizer com carinho. O maior consolo não é que os mortos estejam perto de você. O maior consolo é que Deus está perto de você. O Senhor é perto do quebrantado. Ele não terceiriza seu consolo para presenças. Ele vem, Ele mesmo. Mas aqui, eu preciso falar sério também. Se você não está em Cristo, a Bíblia não oferece a mesma segurança automática. Ela fala de juízo, de separação, de uma ressurreição futura e de cada pessoa diante de Deus. E é por isso que essa conversa não é só sobre fantasmas, é sobre eternidade,
Porque a pergunta não é apenas quanto tempo uma alma fica na terra. A pergunta é, onde a sua alma estará quando você partir? E a verdade linda é que você não precisa viver na dúvida, nem na superstição, nem correndo atrás de sinais. Você pode saber. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a esperança cristã. E essa esperança pode ser sua hoje. Então deixa eu amarrar tudo com clareza. O mundo diz, a alma fica, visita, observa, ronda. A Bíblia diz algo mais direto. E sim, mais impactante. Quando uma pessoa morre, a alma não fica perambulando pela terra. O corpo volta ao pó e a alma encara a realidade da eternidade. E isso significa que se você tem vivido procurando sinais, tentando sentir presenças, esperando mensagens, eu te digo com amor. Deus não quer você perseguindo sombras, porque se existe algo imitando os mortos, pode não ser o seu ente querido. Por isso a Escritura manda provar os espíritos, manter sobriedade, permanecer firmes em Cristo. Mas aqui está a parte mais bonita. Você não está sozinho no luto. Você não está abandonado no medo. E você não está sem esperança. Jesus entrou na morte e venceu. E porque ele ressuscitou, o cristão não precisa viver aterrorizado com o que vem depois. O cristão pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E agora eu te faço uma pergunta que não dá para adiar com facilidade. Você está pronto para encontrar Deus? Não um dia. Não quando eu ficar mais velho. Não quando a vida acalmar. Porque a Bíblia diz que a vida passa rápido e a eternidade é real. Se você quer estar bem diante de Deus, você não precisa de ritual. Você precisa de Jesus. Chame por Ele. Volte-se para Ele. Confie nele. Ele perdoa. Ele salva. Ele dá vida eterna. E se você está ferido, sentindo saudade, eu quero que você guarde isso no coração. Seu ente querido não está preso. E sua paz não está em sinais. Sua paz está no Salvador. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa de verdade no meio da dor. E permanece perto de Jesus, porque quanto mais perto dele, mais firme você fica, até quando a vida treme.